Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo, da hora que meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã ouvirá este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus, amém? Profeta Eliseu, parte 3. Eu vou falar aqui no capítulo 5, tá? Se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, que vai do versículo 1, é todo o versículo 5, tá? Ele vai do 1 ao 27. Então, são 27 versículos. Ainda tem mais história de Eliseu, né? Toda a história, toda a vida de Eliseu. Foi um grande profeta, na minha opinião, um dos maiores. Até porque você nota que o espaço que Deus deu a ele dentro da Bíblia é muito grande, assim como o rei Davi. Então ele foi um homem muito importante, né? Sendo usado por Deus, tá? Nenhum poder vem do homem, todo poder vem de Deus. Todas as coisas sobrenaturais que Eliseu fez foi porque Deus assim o quis. E esse mesmo Deus pode também transformar a sua vida, amém? Então vamos lá. Naamã é curado da lepra. Quem era Naamã? Naamã era um grande general sírio. Aí eu falo para você, ele não era apenas um general. Quem já serviu Forças Armadas, ou quem tem alguma noção de Forças Armadas, de militarismo, sabe que general, né, é o último posto do exército. Entre os oficiais vai até o general. Lá tem algumas divisões, tá? Que eu não sei. Eu não me aprofundei nisso, não me interesso nisso. Tá? General de 3 estrelas, general de brigada, general, enfim. Mas Naamã era um simples general. Ele era o chefe, além de ser general, ele era o chefe do exército da Síria. Entendeu? Então ele, pode-se dizer aí que ele era o segundo do reino. Porque naquele tempo, até nos nossos tempos, né, quase nenhum governo se sustenta sem o apoio das Forças Armadas. Ou nenhum, talvez. Não é verdade? Então, Naamã era super importante para o seu país, Síria. Então a narração bíblica começa assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, né? Ou seja, seu senhor era o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, ou sírios, né? E era este varão homem valoroso, porém leproso. Aí você pode estranhar, né? Ora, mas como é que o Deus, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus, através de Naamã, Deus deu livramento para a Síria. Porque Deus é Deus de todo mundo, né? Deus governa todo mundo. Deus ele não é Deus só para mim. Deus não é Deus só para o cristão. Deus não é Deus só para o Israel daquele tempo. Deus também, ele agia em outros países. Amém? E assim, a Bíblia não explica que livramento foi esse, porque deixou de ser. Simplesmente fala que Deus usou esse Naamã para que livrasse a Síria, talvez para o seu nome ser conhecido lá na Síria. Porque vamos lá vamos concluir. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Foi tipo um sequestro, naquele tempo era muito comum. Levava cativa como serva, né? Como escrava, enfim. Se caísse numa família boa, seria bem tratada, senão sofreria muito, né? E essa menina, essa moça, ela veio cair justamente aonde? Na casa de Naamã, servindo sua mulher. Ela disse então à sua senhora, eu estou no versículo 3,
tomara que o meu Senhor estivesse... Ela está falando de Naamã, né? Porque vocês notem que a letra está em minúsculo. Quem está lendo a Bíblia aí, espero que vocês sempre acompanhem através da Bíblia. Estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então ela fala assim, tomara que Naamã estivesse diante de Eliseu lá em Samaria. Quem era o profeta? Era Eliseu, né? Ele o restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã. Naamã então recebe essa notícia, provavelmente a sua esposa fala para ele. E Naamã devia ser um homem desesperado. Por quê? A lepra, ela não só matava com o tempo. Hoje em dia dizem que tem cura, né? Vocês tomam um remédio, parece que foi alguma sequela na pele, mas tem cura, ela cessa, né? E se for bem tratada, eu acho que não fica com muita sequela. Mas naquele tempo não. Você era excluído da sociedade. Naamã, ele não podia usufruir todo aquele prestígio que ele tinha, embora ele fosse o chefe do exército. Ao ponto de que a Bíblia não fala isso, mas com o tempo ele ia ser colocado tipo aposentado, porque ele estava doente, gravemente doente. A lepra era uma doença gravíssima naquela época. E ele então vai, diz a Bíblia, e o notificou o seu Senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Isso deveria ser uma fortuna, né? Com certeza. Porque ninguém dava um presente para um rei, né? Um rei não daria um presente para outro rei para pedir um favor, mandando uma mixaria, né? Isso era uma fortuna de rei, digamos assim. Só que o rei, né, por ignorância de não conhecer o Deus de Israel, né, o nosso Deus, ele achou que o rei resolveria isso com o profeta. Ora, ele era o rei, ele ia resolver. O profeta, cura o Naamã para mim. E levou a carta ao rei de Israel dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Então o rei de Israel, ele entra em desespero, porque isso aí demonstra também que Israel, ele estava inferior militarmente na época, porque mudava, né? Nessa época, Israel estava inferior aos sírios, aparentemente, dentro do militarismo ali das Forças Armadas. Então o rei falou, sou eu Deus, né, para curar alguém da lepra? Ele quer guerra, né? No 8 diz assim, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Olha Deus usando o profeta. Deixa ele vir, que ele vai saber, a Síria vai saber que aqui tem Deus, que há Deus em Israel, né? Que há profeta em Israel. O profeta era aquele homem que esse profeta aqui não era um simples profeta, como eu já falei, né? Ele representava Deus ali. Ele era o profeta dos profetas ali naquela época, naquele reinado ali, daquela época determinada ali por Deus, amém? Ele foi sucessor de Elias. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, né, com todo aquele aparato, com toda aquela pompa, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai. Eliseu nem chega perto do lado de Naamã. Eliseu chega e fala assim, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que ele dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e se restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, Meróis de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Perdão, pessoal. A vista vai falhando um pouquinho. No 13, vou continuar a leitura e depois eu vou narrando aqui, tá? Eu vou dando a interpretação. Então, chegando-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei, né? E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Era prata, ouro, né? Aquelas coisas, aquele tesouro lá. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desça a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais se oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glórias a Deus. Nisso perdoe, Senhor, a teu servo, quando meu senhor entrar à casa de Rimom para lhe adorar. Ou seja, o rei lá da Síria adorava um deus chamado, aqui está dizendo Rimom, esse deus deveria ter vários nomes, né? Para lhe adorar. A ele sim encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Perdoe Deus, né, o teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se ele a uma pequena distância. Até aqui, pessoal. Depois vou dar continuidade. Nós vemos aqui nesses versículos, do 13 em diante, do 12 em diante, que o profeta chega para aquele grande general, aquele chefe de exército, né? Um homem poderoso na terra, mas que estava com uma doença gravíssima. E fala simplesmente para ele: vai e lava 7 vezes. E nem foi falar com ele. E aquele homem, na primeira reação dele, fala assim: poxa, né, o profeta nem veio falar comigo e manda eu mergulhar no Rio Jordão, que é um rio turvo, é um rio que não é tão bonito, a água não é tão limpa, aparentemente, né? No estudo aqui da Bíblia Cotô, diz que os rios Abana e Farpá, eles desciam do Monte Hermon, numa região lindando numa região pantanosa e desértica, a leste de Damasco. Provavelmente eram mais atrativos e limpos do que o sempre turvo Jordão. Aparentemente o Jordão era um rio turvo. O que é um rio turvo? É um rio que tem a água um pouco lodosa, né? Ou suja, ou algum tipo de impureza. Então esse Naamã, ele não entendeu que ele não tinha nada a ver com o Rio Jordão, com água, por estar em Israel, ou estar na Síria, ou estar em outro lugar. Ali era Deus. E Deus é Deus de perto e Deus de longe. Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus está em todo lugar e Deus tem poder em todo e qualquer lugar. Amém? Não importa se você está no Japão. Não me importa se você está na China. Não me importa se você está na Rússia. Eu estou no Brasil. São milhares de quilômetros. Mas através da palavra de Deus,
você vai ser abençoado. Você é abençoado agora, é só você crer e clamar no nome de Jesus. Amém? Então esse Naamã, né, aqueles grandes homens, até hoje é assim, né? Os grandes homens, os homens poderosos são cercados de empregados, de servos. E tem alguns homens que têm servos fiéis, né? Servos leais. Assim é hoje também. Tem homens poderosos que têm servos ali que são amigos dele, que querem o bem dele ali, que querem que ele prospere. Porque ele tendo vitória, a casa desse servo vai ter vitória também. Amém? E um dos servos fala assim: meu senhor, se ele te pedisse assim, volta ajoelhado até a Síria, o senhor não faria para ser curado da lepra? Quanto mais só entrar 7 vezes ali no rio, o rio está ali, é só tirar a roupa, né? Parte da roupa. E o profeta não manda nem ele tirar a roupa, manda ele entrar no rio 7 vezes. Era só isso. Tira a rouparia pesada, geralmente eles usam o turbante, né, no deserto. Tira aquela coisa, aquela parafernália. Entrava 7 vezes ali dentro do rio, ia ser curado, coisa fácil. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse vem falando, Deus vem falando, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Quantas seitas por aí vem dizendo que você, para ser abençoado, você tem que doar tudo o que você tem? Mentira, ladrões, salteadores. Esses vão prestar conta com Deus, porque são ladrões. Eles não estão entrando pela porta, eles estão pulando a janela. Jesus alertou sobre eles. Porque aqui é um grande exemplo. E o profeta não aceitou nenhum dinheiro, nem para doar para os pobres. Sabe por quê? Para que depois ele fosse: não, eu comprei a minha cura. Porque assim eram os homens, e assim é o homem até hoje. O ser humano é assim. Quando você faz de graça, é de graça. E a palavra de Deus disse: de graça recebeste, de graça dai. Amém? Tem pregadores que cobram milhares de reais para pregar, porque ele é um super pregador. Mas onde está escrito na Bíblia que você tem que cobrar para levar a palavra de Deus? Você pode pedir uma contribuição monetária? Pode. Você é digno. Se você vive da obra, digno é o obreiro do seu salário. Mas não é nem necessário, você estar pedindo, não, porque Deus providencia. Tenha fé, eu tenho total fé nisso. Tem pastores que são derrotados por falta de fé. Por quê? Ah, não, se eu não botar o dízimo como obrigatório, a igreja não sobrevive. Ora, quem sustenta a igreja, o templo, a congregação é Deus. Não é dinheiro. Nunca foi, nunca será. O reino de Deus não é dinheiro, é fé. É misericórdia. Não adianta você exigir do teu servo, você exigir da tua ovelha um dízimo, uma oferta. Olha, agora tem seitas aí, eu chamo logo de seita, ou religião, que chama de que quiser. Você tem que dar a oferta alçada. Você tem que dar o dízimo alçado. O trízimo, já ouvi essa palavra, trízimo. Ladrões, ladrões e ladrões. E vou repetir, ladrões. Você vai ver o poderio econômico desses famosos aí que estão aí, que se dizem autoridades, se dizem ungidos do Senhor. Não são. Não são. São enganadores. Mas a palavra de Deus, ela não depende do pregador. Não quer dizer que esses pregadores, quando pregam a palavra, quando eles estão dentro da palavra de Deus, aquela palavra ali não vai levar bem. Vai levar, mas não é ele que está levando, é a palavra. Quando o irmão J. Medeiros está pregando aqui a palavra de Deus, eu me atenho sempre ao que está escrito aqui. Eu mesmo, eu sou homem igual a você, eu sou humano igual a você, seja você homem, mulher, idoso, criança, jovem. Mas o que vai te abençoar é sua fé na palavra, no Deus vivo. Amém? Tenha sempre isso em mente.
Então aqui nós vemos o quê? Que o profeta não aceita dinheiro. Deus não autorizou que ele aceitasse dinheiro da Síria, do estrangeiro. Amém? Não quer dizer que uma igreja, uma congregação não possa aceitar doação. Não é isso que eu estou falando, gente. Não confunda as coisas. Tenha discernimento do que eu estou falando. Eu estou falando aqui no caso específico da Síria. Entre Síria e Israel. Amém? E esse Naamã se converte. Porque ele podia muito bem não se converter. Ele podia muito bem ser curado, porque na Bíblia tem uma passagem que Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. E Jesus fala para esse leproso: vai, tua fé te salvou. Porque ele ainda pergunta: cadê os outros? Não eram 10? E assim é a humanidade. Ingratos. Mas Deus vai dando misericórdia até vir um juízo. Deus abençoa o bom e abençoa o mal. Tá? Só que Deus olha os seus, não desampara. Nunca, nunca, nunca. Quando nós que cremos, estamos em grande desespero, nós temos a quem clamar. Nós temos a quem clamar. Esse Naamã, um homem de outro país, um homem estrangeiro, que tinha seus próprios deuses lá, pagãos, falsos deuses, mas ele foi ensinado dessa forma. Ele não conhecia o Deus de Israel. Naquele dia, ele conheceu. E ele fala: não existe nenhum outro Deus que seja realmente Deus se não for o Deus de Israel. E nunca mais oferecer nenhum sacrifício se não for na terra aqui de Israel. Isso era uma coisa desnecessária, mas o profeta entendeu o quê? Naamã era um novo convertido. Ele ainda ia entender quem era esse Deus, mas ele o aceitou. Naamã aceitou Deus. Assim é os novos convertidos, tá? A gente tem que ter paciência com eles. De uma hora para outra que eles vão conhecer, saber de tudo. Nem tem gente que está na igreja aí, que está na fé há 20, 30, 40, 50 anos e ainda está muitas ignorâncias, né? E então o profeta ele vai, se despede de Naamã. Eu vou estar já estou quase encerrando, tá, pessoal? Ele vai em paz, né? E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e formar dele alguma coisa, e tomar dele alguma coisa. Então, veja bem, o servo de Eliseu, ele cobiça aquele tesouro. Ele fala assim: tão certo como vive Deus, eu vou lá e vou tomar alguma coisa desse general aí. Né? Ele cai em grande desgraça. Nós vamos ver. Então ele vai lá e conta uma mentira e diz assim: Naamã, ele foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrá-lo, preocupado, né? E disse assim: vai tudo bem? Ele disse: tudo bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, e estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e o pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, disse Eliseu. Eliseu perguntou para ele assim: de onde você vem? Geazi, e disse: teu servo não foi a nenhuma parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Tem algumas traduções de espírito, tá? A mesma coisa. Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te,
Era isso a ocasião para tomarem dele prata e para tornares vestes e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a sua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Eu vi aqui nos estudos que alguns estudiosos cogitam que essa lepra de Naamã não era uma simples lepra. Mas aqui está claro que sim, era uma simples lepra. Eu não sou mais inteligente que nenhum estudioso da Bíblia. Mas a Bíblia tem algumas passagens que são mais difíceis de você interpretar, mas aqui tá bem explícito. Ele fica branco, leproso. A Bíblia repete isso de novo, leproso. Ela não fala mais outra coisa, é lepra, que hoje se chama hanseníase. Lepra era uma doença que se chamava, então, tipo assim, você tá já, como é que eu vou dizer? É igual o aidético, você não chama aidético, você fala soro positivo, né? Para não agredir a pessoa mais ainda do que ela já está sendo agredida pela doença. Para ela não ficar o quê? À margem da sociedade. Porque os leprosos, eles viviam em cidades ou perambulando fora da cidade, porque não podiam entrar dentro da cidade. Olha que desgraça esse moço trouxe para a vida dele. O moço que servia ali ao grande profeta Eliseu, que via os poderes miraculosos de Deus, mas que não tinha fé, que não era um homem espiritual, que caiu na tentação de ir atrás para pedir dinheiro e com mentiras. O agravante da mentira, e o pai da mentira é o diabo. Amém? Então até aqui, pessoal. Então esse é o capítulo 5, tá? Onde Eliseu cura Naamã, general sírio. E esse mesmo general sírio, né? Ele vem a se converter, a Bíblia diz claramente isso. E ele profere essa fé. Então, através de um homem doente, de um outro país estrangeiro, a Síria veio, sim, alguma parte da Síria vai conhecer o Deus de Israel naquela época. Através desse homem, através daquela menina que foi levada como escrava, até parecida com a história de José, que foi levado como escravo para o Egito e depois se tornou lá praticamente o segundo, ou praticamente o rei também, o segundo rei do Egito na época dele. Porque Deus transforma, Deus restitui. Às vezes você está sendo levado para alguma coisa, para algum lugar que você não sabe, que você não quer, que está te trazendo grande sofrimento. Mas é para você ser usado por Deus. Quem sabe não é isso? Você tem sempre que manter o contato com o Salvador, não importa o lugar. Amém? Nós não podemos perder este contato com Deus. O homem lá no paraíso, quando peca, ele começa a se afastar de Deus, ele se esconde. E Deus, toda tarde, ia lá visitar. Você está escondido aí por quê? Porque Deus já sabia, né? Que o homem via pecado. Hoje temos um intercessor, nós temos um mediador, nós temos um advogado justo e fiel que chama Jesus Cristo. Clame a Ele, ore, peça a Deus. Espero que vocês tenham gostado, né, do capítulo 5, é bem grande a história de Eliseu. Eu devo terminar aí em 1 ou mais 2 vídeos, tá? Eu falo devagar, eu gosto de explicar, ok? Se tiver sugestões de vídeo, pessoal, coloca aí, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.